Apitou, o jogo começou, o Manuscast no ar. E hoje com uma figura humana de verdade. Eu tô com alguém que veio lá do Serrano, Olaria, Mesquita, foi para Portugal, foi para Irã, Iraque, foi para África, visitou todos os continentes e de Mesquita a Jamaica ele me disse que o que há em comum é que é tudo ser humano. E ele sabe muito disso. Eu estou falando com um mestre que é professor antes do coach entrar na moda. Renê Simões. Meu Deus do céu, que alegria. Coisa boa estar aqui contigo. Coisa boa Renê, estar contigo. Muito bom. que história de vida, quanta gente que você encontrou. O futebol é capaz disso, né? Te levou pelo mundo inteiro, só na Oceania que você não treinou? Eu tive lá na Nova Zelândia, mas não trabalhei lá. Eu fui jogar com a seleção brasileira. O ponto importante que a gente deve deixar para quem está vendo a gente, e quando a gente faz um podcast diferente como esse, humanos, né? E, e é importante saber que somos humanos É mesmo, né? isso. É bom relembrar, né? E eu sempre começo as minhas palestras, quando eu dou para corporativo, ou eu dou, como eu dei em Cuiabá, que era para treinamento de futebol, ou eu vou dar em Mato Grosso agora, 29, 30, 31, que é para futebol. Em todas elas eu começo dizendo o seguinte: eu nasci para dar errado. Aí eu digo assim: esqueça a parte religiosa, porque eu sou filho de Cristo, nasci à imagem e semelhança dele e nascemos para ser mais do que vencedores. Amém. Isso, tira isso aí. Mas se você colocar na parte da sociedade, eu nasci em Cavalcante. Cavalcante é um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, em que a minha casa, se morro tem pé, era no pé do morro. 5 casas depois começava o Morro do Sereno, ali perto em cima da hora, e Morro do Juramento, que atualmente está uma guerra terrível lá. A minha irmã ainda mora. Então, quem nasce ali, e de uma família de 12, como eu nasci, primeiro planejamento familiar foi meu pai que fez. Ele disse para minha mãe, quando casou, quero ter 12 filhos. E teve 12 filhos. Então você imagina o que a sociedade não diz para você. Fica quietinho aí, filho de motorista de táxi, inteligência demais. Minha mãe também não tinha todo esse estudo. E a sociedade diz assim, fique quietinho aí. Você sabe quem você é? Você é nada. Fica aí, quieto aí. E eu dizia sempre o seguinte, eu sou alguém. Eu sou alguém. E eu vou sair de Cavalcante. E vou sair limpo. O legal de você ter um propósito é que você estabelece o porquê. E por que eu queria sair limpo de Cavalcante? Porque para você ser alguém, tu tinha que sair limpo de Cavalcante. Então eu tive que aprender a dizer não. E o fantástico, quando você quer confirmar quem você é, você aprender a dizer não. Não ao álcool, não ao roubo, não às drogas, não à prostituição, não a tudo. Então, quando eu aprendi a dizer não, e aquilo eu era vulnerável, porque, pô, 1,67 m, branquinho, convivendo naquele meio que eu adorava. Eu tive infância, eu tive vida com os meus amigos ali, mas os meus amigos não aprenderam a dizer não. Então eu joguei em presídios visitando amigos, eu fui em hospício visitando amigos, eu fui em hospital visitando, eu fui em enterro de amigos, porque eles não aprenderam a dizer não. Quer ser forte? Aprenda a dizer não. Quando você aprender a dizer não pelo princípio que você tem, você acaba sendo bem-sucedido. Minha irmã mora lá ainda. Não é contra Cavalcante. Eu vou a Cavalcante ainda. Minha família toda vai a Cavalcante, é a casa da minha irmã. Grandes almoços que a gente tem lá, lembranças maravilhosas da rua, de brincar. Mas o que me fortaleceu mesmo foi, primeiro, né, aprender a dizer não pelos princípios que eu tinha, que era sair limpo, esse era o meu princípio, e pelos valores cristãos que meu pai pregou e colocou na gente e cobrava. Meu pai cobrava muito da gente. E de Muito da Cavalcante foi gente. para onde? Cara, de Cavalcante eu fui ao mundo, né? Eu já fui a 85 Mas países, foi né? morar onde com a família? Não, minha família, meu pai Você morreu. que saiu. Eu que saí.
Eu, quando casei, Excelente. fui para Vila Valqueire, depois fui para Jacarepaguá, hoje eu Mandela diz que a moro melhor na coisa Barra. de você retornar para onde você um dia foi forjado é mostrar o quanto você mudou. Exatamente Porque isso. geralmente quando você volta, Exatamente parece que isso. aquele vizinho continua igual, a rua continua igual, mas você mudou tanto. É. E teve um episódio muito interessante. O pastor inaugurou lá em cima do morro, do lado do nosso Morro da Primavera. Uhum. Ele inaugurou uma quadra. Eu estava no Botafogo nessa época. Minha irmã me ligou e disse: ó, o pastor perguntou se dá para você vir aqui inaugurar a quadra. Eu digo: pode deixar. Ela disse: olha, lá embaixo. Eu digo: não vai ter ninguém lá embaixo. Eu vou subir sozinho. Tinha estrada. E aí eu passava, onde eu passava, baixava uma arma: ô professor, professor. E eu fui com o meu carro. Naquela época eu tinha uma Mercedes-Benz, eu estava no Botafogo. E eu disse: eu vou com o carro lá. Fui no carro, parei lá em cima, perto da quadra. Cara, aí começaram a chegar motos, né? Moto. Rapaziada toda lá da pesada chegando. Professor, e aí? Eu digo: e aí, meu irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu digo: tudo bem, parceiro. Não sei. Aí, na hora de inaugurar, o pastor me deu o microfone. Disse: você vai falar de pastor? Não vai dar certo, pastor. Não faça isso. Não vai dar certo. Aí ele: não, você tem que falar. Aí eu disse: criançada, devia ter umas crianças, 200 crianças, muita criança. Virem e olhem aquele carro lá em cima. Aí todo mundo virou e disse: olha, não pense que eu vim aqui exibir o meu carro ou me exibir. Eu só vim mostrar para vocês que eu saí limpo daqui. Eu saí daqui como vocês. Aí as motos começaram tudo indo embora, né? Eu digo: olha, subir eu subi, eu quero ver descer agora. Então, essa é a ideia que você exatamente falou, isso aí do Mandela. É você mostrar o quanto você pagou o preço, porque eu tive que pagar um preço. Tinha namoradas que eu queria, eu não conseguia. Me leva para o cinema, paga um chocolate, me dá um milkshake, vamos ali na padaria. Eu digo: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Meus amigos tinham. Então elas optavam pelos meus amigos. Então você tem que pagar o preço por aquilo. E o preço é doído às vezes. É doído. Você tem que balança e vem aquela vozinha o tempo todo: pô, deixa de ser otário, porra. Ser otário, vai lá, pô, é tão fácil. Pega ali e tal. E aí é a mensagem que a gente tem que passar para todo mundo. Não é fácil. Se alguém disser para você que é fácil, não acredite. Um amigo de Cavalcante, você tem até hoje? Alguém que você lembre e fala assim: pô, esse moleque me viu moleque. Tem o Cláudio, porra. Cláudio tem lá, tem Benedito, não tá mais, cara. Poucos, cara. Poucos, né? Poucos. O mundo vai mudando, né? Não O é, nosso meio vai não mudando. é intenção de mudar, não. É que eles se foram. Aqueles agarrados comigo mesmo, que era a minha patota, esses todos foram, pô. Inclusive primos. Perdi primos. Nessa de entrar na turma, acabou se perdendo mesmo. O peso do ambiente, eu acho que é algo que você valoriza muito em todas as seleções. A feminina tinha um ambiente de autodepreciação, a seleção jamaicana, esse mesmo ambiente de autodepreciação. Quem mora em Cavalcante pode ter esse ambiente quando comparado a outros bairros aqui do Rio de Janeiro. Você que está no Brasil, pensa Cavalcante num lugar ainda muito marginalizado, onde a polícia não é vista apenas como segurança, é uma ameaça, onde o herói não é o René Simões apenas, é o traficante. Então, o poder do ambiente, René, hoje, quando você olha lá atrás, que ambiente foi esse que começou a forjar o René no futebol? Como é que o futebol apareceu na sua vida? Primeiro que eu aprendi que o grupo é mais importante que o time. Boa. Ainda hoje conversei com um treinador que eu faço mentoria, normalmente não digo o nome, e dizendo: ó, o grupo é mais importante que o time. Então, essa convivência que você fala, a pressão que faz em cima do grupo e o grupo vai fazer no time, é importante que as pessoas entendam isso. E depois o jogador. Então, o jogador, o time e o grupo. O que é o mais importante disso tudo? O grupo, mas através do jogador. É uma coisa meio complicada, parece complicado, mas é quando você entende que você tem um grupo e tudo afeta ele pelo ambiente, né? Por exemplo, eu era afetado pelo meu grupo, lá de Cavalcante. Todo o ambiente externo me afetava. E por que eu não quebrava? Primeiro que eu tinha um princípio muito forte e eu tinha uma casa muito forte. Eu conto sempre uma história de valores
Quando eu falo, meu pai tinha missão, visão e valor, sem saber o que era isso. Dentro do táxi. Dentro do táxi, né? A missão dele, que os filhos dele fossem imagem e semelhança, como eram todos da igreja, não podiam dar mau testemunho. Então ele cobrava comportamento. A visão deles, todos tinham que ir para uma universidade. Dos 12, 8 foram. Hoje não é mais importante isso. Hoje um pai que tem essa visão, não sei se está correto. Se ir para a universidade é o caminho mais correto. Pode ser, pode não ser. Não é isso. E os valores dele. Ele morreu com 97 anos. 2 anos antes de morrer, ele me lembrou de uma história que eu não lembrava. Você lembra? Você tinha 10 anos. Você chegou em casa com uma porção de dinheiro. E feliz da vida, e eu perguntei, que dinheiro é esse? E ele disse, eu disse para ele, pai, eu achei na rua, é meu. Não, isso não é seu. Pai, eu achei na rua, estava caído na calçada. Ele disse, esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é de alguém. Nós vamos voltar lá e vamos botar. Conta ele, eu não me lembro. Que eu chorando, fui lá e botei o dinheiro na rua e dizia, pai, alguém vai pegar. Se alguém pegar, o problema não é nosso. Mas pode ser que o dono volte e pegue o dinheiro. A semente foi plantada. Foi plantada. O que é dos outros, é dos outros. Não me interessa. Eu trabalhei com milhões de dólares, e de alguns até dizem assim, o René, depois que trabalhar nessa posição, não vai conseguir voltar para outra posição, porque ali eu já tive cara abrindo maleta assim com dólar e mostrando assim, e é porque você não tem uma maleta dessa? Eu disse, eu até tenho algumas, mas eu ganhei olhando nos olhos dos outros. E eu não quero ganhar essa tua porque eu não vou poder olhar nos olhos dos outros. Eu não poderia dar uma entrevista olhando nos teus olhos, como eu estou olhando agora. Então, foi muito forte isso do meu pai. A introdução de valores que você tem que colocar no teu filho. Que você, que já é mais adulto, precisa ter. Porque se você não tiver isso, você não vai olhar nos olhos dos outros. E eu consigo, hoje, aos 72 anos, conversar com qualquer um e olhar nos olhos deles. Porque eu digo assim, não fiz. Eu disse não. Então, talvez o ambiente que mais tenha te forjado foi o de casa. Foi o de casa. Não tenha dúvida que esse é o que mais... E o futebol, como apareceu? Meu pai foi jogador, Olaria, Bom Sucesso. Olha a mas casa o pai de novo, dele o pai dele disse para ele assim, você tem que fazer alguma coisa honesto e pra gente correta. Larga isso e vai casar. E ele acabou largando tudo e casando. Mas ele era louco que um filho fosse. E aí eu joguei futebol de salão, Jacarepaguá, Vasco da Gama, Seleção Carioca, e joguei Escolinha do São Cristóvão e depois fui para o Bom Sucesso. Bom Sucesso ali, eu joguei o júnior e fui para o profissional Na também. pelota pesada ou já no campo? Não, no campo. No campo mesmo. Jair Pereira, Paulinho, Picolé, Jair Bisonho, Silva. Esse era o nosso time, um time bom, a beça, do Bom Sucesso naquela época. O treinador foi o Amaro, depois foi o Fifi, que treinou a gente. Mas eu tinha uma coisa, cara. Aos 30 de Ataíde, ex-membro da Academia Brasileira de Letras, ele disse o seguinte, o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Hoje eu sou comandante de brigada, mas eu era um bombeiro, cara. Eu era um incendiário. Cara, eu era terrível. Os treinadores sofriam comigo, porque para mim tinha que saber o quê, por quê, para quê, quando e onde. E na minha época, nos anos 70, o treinador não falava isso para o jogador. Vai lá, entra na esquerda e joga. Eu quero que você cruze, eu quero que você corra. Não tinha uma explicação de que o futebol é um quebra-cabeça. Então, eu no meio-campo, eu estou correlacionado, eu estou do lado esquerdo, ao lateral esquerdo, ao ponto esquerda, ao quarto zagueiro. Uma movimentação minha corresponde a 10 outras movimentações, uma movimentação corresponde a 10 outras e eu estou envolvido. Então eu tenho que entender esse quebra-cabeça. Se eu não entendo o quebra-cabeça, eu sou uma peça ali jogada. Se eu te der 100 peças e disser assim, monta esse quebra-cabeça, talvez você leve 1 hora. 1h30. Agora, se eu te mostrar a figura da caixa e dizer para você, monta o quebra-cabeça, você vai ser mais rápido, porque você vai saber que cada peça é importante num lugar. Então, esse é o futebol. Esse é o modelo de jogo, é exatamente isso. De novo, o grupo é mais importante. O grupo é mais importante. Você tem que saber aonde é que vai encaixar e cada um vai se ajustar. Qual foi o seu grande momento como jogador? Eu fui campeão brasileiro universitário no Espírito Santo.
Eu jogava pela Universidade do Rio de Janeiro e pela Ferrugem, Federação, Estado, É uma Universidade, pena Estado que de Janeiro. os Acabou, jogos universitários acabou. não estejam mais. É absurdo É um isso, absurdo. absurdo. Rio de Janeiro, E com nós uma fomos gama seleta. E eu lembro da Gama Filho, né? Que Gama forjava Filho. muitos jogadores, E muitos depois eu fui atletas. campeão em cima da Gama Filho, mas aí como treinador, da Som Lei. Uma universidade ali, uma faculdade ali pequenininha, da Penha, e nós fomos campeões estaduais, em cima da Federal, da Gama Filho, da UERJ, ganhamos em cima deles, aí como treinador. Dali eu saí, o primeiro clube que eu peguei mesmo como treinador foi o Olaria. Uhum. Olaria. Quantos anos isso? Peguei outro. Olaria foi... Não, você tinha quantos anos de idade? Pois é, eu tinha 28. Novo. Novo, Novo. completamente novo. Você 28. já jogava com essa inquietude de saber Isso. onde, como, porquê e quando. Eu quis ser um treinador incomum. Então, Eu sempre digo que eu sou um treinador incomum. trocar a carreira foi fácil para você porque isso. você já queria isso. Eu queria fazer isso. E aí, muito legal. E aí a gente fala para os líderes, né? Para quem trabalha. No Olaria, o primeiro treino que nós demos, que eu dei, o cara chegou com um saco de roupa, virou no vestiário e pedaço para cá, pedaço para lá, parecia urubu na carniça os jogadores. Segundo dia, eu cheguei mais cedo, pedi ao Reis, que era o roupeiro, Reis, me dá o saco de material. Ele é grosso pra cacete, o Reis. Dá o saco de material, dá o saco de material. Fui lá fora, botei no chão, joguei algo, taquei fogo, cara. Taquei fogo. E eu precisava daquele emprego, Renato. Eu precisava daquele emprego. Eu tinha uma matrícula no município e tinha aquele emprego. É o que eu tinha. É o que eu tinha. Eu precisava do emprego. E aí eu corri esse risco. O Edmundo Cigarro, né, que era o presidente do Olaria, um senhor já, ele me chamou lá dentro, botou o dedo no meu nariz. Quem você pensa que é? E eu orando, né? Meu Deus, eu preciso do meu emprego. Eu digo, olha, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem os meus jogadores pensam que são. E eles pensam que são nada. Do jeito que você trata eles. E quem acha que é nada, não consegue produzir nada também. Então, é preciso, saia da minha sala. Fui para casa, achando que eu tinha perdido o emprego. Fui para casa, no dia seguinte voltei, material de treino todo novo, material de jogo todo novo. Conclusão, o Olaria foi vice-campeão carioca. O Vasco foi campeão, nós fomos vice-campeões e eu fui eleito o melhor treinador do ano. O meu time, ali, ele morria por mim. Se eu mandasse ele pular de 3 metros, ele pulava. Esse cara correu o risco com o emprego dele por mim. E agora eu tenho que valorizar ele. Então era um espetáculo aquele time. Jairo, Maniceira, Catinha, era brilhante, Miranda, fantástico o time. Nem sempre na vida é possível ser destemido assim. Eu tenho certeza que também não foi sempre essa figura que você se constrói vencendo medos. Me dá lá atrás, lá de Cavalcante, qual era o grande medo desse menino? Qual era o grande temor do... As drogas. As drogas. Porque eu me lembro que o Paulo Coelho deu uma palestra uma vez sobre droga e disse o seguinte: o maior erro que você tem é dizer para um garoto que as drogas são ruins. Não são, não. A droga é maior barato, ele falando, né? Isso é o Paulo Coelho falando. Não sei porque eu nunca experimentei, mas ele falando, eu uso sempre isso. Ele dizendo, a droga é um barato, tu fica forte, tu fica bonito, tu fica atrevido. Só tem um problema, você deixa de ser você. Você não manda mais em você, ela manda em você. Então, esse era o meu medo. Era o meu medo de experimentar aquilo que os meus parceiros diziam para mim e eu via. Os caras ficando fortes, o cara dentro de um jogo virava bicho ali. Eu digo, pô, quero ser que nem ele, pô, quero virar. Mas e depois? O que eu seria? O preço era muito Você está alto. falando do Paulo então, Coelho. Então esse era o maior medo. A neurociência explica muito dessa frase do Paulo Coelho que ele diz que não dá para dizer que a droga é ruim. Não é mesmo, porque qualquer mudança impactante no cérebro, rápida, ela é prazerosa. Dopamina é na hora, veia. Na Dopamina hora. na veia. Então, tem uns elefantes, depois você faz um Google aí na África, que ficam bêbados de amarula. Uma sementezinha, tem até um destilado que você toma, e aquela experiência é passada de geração em geração. O elefante adolescente se embriaga
para essa experiência da embriaguez ser curtida. Ou seja, a droga não é o mal em si. O mal é não ter um grupo mais importante do que a droga. A diferença do Paulo Coelho pro Raul Seixas é que o Raul não via ninguém mais importante do que a onda. Isso. Então ele não tinha por que parar. O Paulo tinha. E o pior é o seguinte, que a primeira onda vem com pouquinho, a segunda onda um pouquinho mais. Aí para ter ondas depois, você acaba entrando na overdose. É o que acontece com muita gente, né? E essa questão de você ficar o tempo todo, e aí é que você entende o que é a felicidade, o flow, né? Que hoje em dia a gente pega, e tem um estudo, né? Que você tem o QI, você tem o QS, que é a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, e agora você descobriu a inteligência espiritual, né? Em que em Harvard colocaram gente dentro de ressonâncias, aparelhos de ressonâncias magnéticas, e ali ele entrava em meditação, salmos, hinos, músicas que ele gostava, e aí eles começaram a perceber que não havia sinapse nos neurônios, os neurônios ficavam para cima, assim, estado de flow. Foi a primeira vez que eles viram isso, e agora eles entendem como a religião, como a espiritualidade pode te trazer a felicidade que a droga te dá por quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas cada dose. E aí eles começaram a descobrir que a espiritualidade te leva a esse estado de satisfação plena, de plenitude. O grande problema é que o humano ele está atrás o tempo todo é dessa plenitude. Eu sentir com meus pés aqui e a minha cabeça aqui, que é o grande problema da juventude agora, é o grande problema dos jogadores. O cara está jogando um jogo como estava o Wesley agora. O que o Wesley caiu de produção foi um negócio. Por quê? Os pés dele estavam no Flamengo, mas a cabeça dele estava na Roma. Então, o que aconteceu? Desconexão. Então, essa desconexão que você tem é que acaba contigo. Então, você tem que estar conectado, pés e cabeça no mesmo lugar. Hoje eu pareço um atleta de sumô, mas eu já fui um triatleta de Ironman. Então, eu fiz um 70.3 no Rio de Janeiro e nós fizemos um treino para fazer outro Ironman em Santa Catarina. E o meu treinador fez uma competição, entre aspas, já que era fim do ano, não tinha muito treinamento, de bicicleta. Tínhamos que percorrer 1.000 quilômetros em 30 dias. Então era uma meta a ser atingida diariamente. Eu não era um dos melhores ciclistas, mas estava no rebanho. Então estar no rebanho dos bons te torna bom. Isso é fato. E eu passei por um sacrifício, Renê, no início de acompanhar aquela galera, até que eu entrei nesse tal estado de flow, que é quando você consegue fazer o máximo da performance com o mínimo de sofrimento. Isso. Não quer dizer que eu não estava sofrendo, mas a minha percepção de sofrimento perto da eficácia era menor. Então, não há estado de flow sem um esforço físico real seu. Ou seja, óbvio que a gamificação traz uma dopamina rápida, né? Jogar, fazer gol no videogame, entrar naquela interatividade. É óbvio que a droga pode trazer, o cigarro pode trazer um barato, o álcool pode trazer o barato, mas o permanente é com sacrifício. E esse flow pode ser espiritual também. É, claro. O que tem sido provado é que quem tem uma vida espiritual de sabotar os seus altos prazeres, ou seja, eu tinha que comer, mas eu vou fazer jejum. Eu não gosto de orar, não gosto de rezar, mas vou fazer assim mesmo. Eu não gosto de ser solidário, mas serei por princípio. Isso também gera um estado de flow espiritual. E você vive nesse estado de flow, que te traz para o momento presente, onde a mente e a cabeça estão no mesmo lugar. Esse cara tá tão calmo. Por que tá calmo? O mundo tá caindo, ele tá calmo. Eu sei. Eu tô aqui. Eu tô aqui, pô. Eu sei o que vai acontecer, pô. Eu não sei se eu vou estar no próximo passo, mas nesse passo aqui eu tô. Então, é óbvio que que você sabe muito de técnica, Renê. É óbvio que você é alguém na vanguarda na técnica no futebol. Mas você é conhecido até hoje como esse homem do fair play, o homem do humano, como treinador. Como você
Você já disse que desde o Olaria, a valorização do grupo e da figura humana que compõe esse grupo, ela é importante. Como é que foi construído esse seu DNA do treinador humanizado, que hoje talvez... Quem é o exemplo que pegou um legado seu? Eu, é difícil aqui pensar num treinador, talvez o Diniz, que olhe para Não, esse lado humano das Diniz, pessoas. o Abel Ferreira, Abel é que também. as pessoas não conhecem o Abel Ferreira. Eu também não conhecia, vim conhecer há pouco tempo. Eu tinha até muitas restrições a ele pelo comportamento no campo. Continuo tendo isso. Não consigo Então eu não entender. conheço, porque eu acho o Abel um perna. Não, Acho o Abel marrento. nada. Então me diz É que Abel é tudo, esse aí. é tudo muito bem estabelecido, muito bem cuidado cada jogador. O grupo é muito bem cuidado, metas muito bem. Porque o problema é o seguinte: estabelecer metas e não ter método é estabelecer ansiedade. É louco, é louco. Você tem que ter um método. Ó, esse é o podcast com mais corte que a gente vai ter, hein, Nicolas? Como é, Capricha, hein? como é que você pode, né, dizer Meta sem método é ansiedade. ansiedade, cara? Você não sabe como vai chegar, mas você quer chegar, mas não quero, sabe. eu quero. Eu quero, porra. Eu não sei como é que eu vou. Tem que ter um método, tem que ter um processo. Tudo na vida é um processo, né? Eu cuido da terra, eu boto a sementinha ali, eu vou aguar, eu vou esperar o sol vir, vou ter paciência e vou esperar ela frutificar mesmo para colher. Às vezes, não, eu estou com pressa, vou ali, quero tirar antes. Não adianta, não vai tirar. Esse é o jogador tem que maturar, o grupo tem que maturar, a química às vezes acontece por uma coisa assim muito interessante. Um cara se machuca, você acerta teu time. É incrível isso, né? E aí você tem que pensar em tudo o que é um grupo. Quer ver um negócio que eu nunca vi ninguém falando? Em futebol eu nunca vi falando. Presenteísmo e absenteísmo. Eu nunca vi ninguém falando. Você às vezes tem um presenteísmo que é muito pior do que o absenteísmo. O cara faltou. Bom, o cara faltou, eu vou ter que colocar alguém no lugar dele. Eu sei que eu tenho um prejuízo, porque ele é meu titular, né? Faltou por cartão, por lesão, faltou Departamento mesmo. médico, Faltou, por whatever. alguma razão. Então, ele é o meu titular, eu vou ter um prejuízo, mas ele faltou. Tudo bem, eu vou colocar alguém ali, talvez o rendimento um pouquinho caia, talvez até suba. Mas eu sei que eu estou preocupado. Mas aí isso é o absenteísmo, é o cara que está sempre falta, chinelinho, está sempre ali fora. Bom, você tem o presenteísmo. É aquele cara que está ali, mas não faz o que você pede. Não faz aquilo que é preciso fazer e atrapalha os outros. Esse cara é muito pior do que aquele que falta. Porque aquele que falta, você sabe já. Agora, aquele que entra e não faz o que tem para fazer, esse é um problema seríssimo. Esse é seríssimo, porque o que vai acontecer com o meu time? Eu não sei, porque talvez ele produza, talvez não produza. E talvez impeça os outros de produzir. Porque, como a gente falou, é um quebra-cabeça. Se tem uma peça desajustada, vai estar capenga. Todas as outras vão estar capenga. Então, é preciso que você pense isso tudo. Perfeito. É um estar presente de forma ineficaz. E ele pensa tudo isso. Ele pensa tudo isso. O Diniz pensa tudo isso. Talvez agora o Diniz no Vasco não esteja com o elenco que favoreça mais as ideias dele. Mas o Diniz pensa muito isso. Felipe Luiz pensa muito isso também. A gente tem vários treinadores pensando nisso e é importante que aí você entra na singularidade, né? Singularidade. Eu não posso tratar você, o Nicolas, o Master ali, eu não posso tratar vocês igual. Eu tenho que ter os princípios iguais. Os princípios são iguais. Ó, 8 horas, 10 horas nós vamos gravar. 10 horas tem que estar posto aqui para gravar, pô. Isso. Agora, um não veio. Um não veio, mas eu sei que esse cara está com problema em casa e tal. O princípio é 10 horas, ele tem que ser multado. Mas talvez eu não chame a atenção dele na frente de todo mundo. Eu chamo ele no canto e digo assim, olha, vou ter que te multar porque é 10 horas. Mas eu entendo o teu problema. O outro não. O outro chegou para te testar, o outro chegou para mostrar que ele é o cara. Aí você vai pagar geral para ele. Mas o princípio vai ser igualzinho o outro. Não tem nada diferente. Então, quando você tem esse cuidado, você tem o grupo. E daquele grupo você pode tirar o time.
E E você o acha time é que composto por jogadores. você acha que está faltando esses princípios na divisão de base? Como é que você vê a divisão de base de hoje como Perfeito, era? perfeito. O grande problema é que está difícil você manter esses princípios. Porque quando você. Antigamente você fazia. Qual era o teu processo de educação do jogador? O jogador não está bem, eu tiro ele do time e boto no banco. Ele não está bem, eu tiro ele da relação. Hoje em dia, quando você faz isso, o empresário liga para ele e diz assim: fica tranquilo. Vou te botar num outro clube, ganhando mais do que você ganha, ele vai ter que aturar esse treinador. Acaba o jogo, o jogador já recebe no telefone dele uma mensagem do empresário dele. Pô, o treinador te tirou, que absurdo, não sei o quê. Como é que você mantém o princípio se você tem ativos cada vez mais? O garoto assinou 17 anos, um agora do Palmeiras assinou lá, é da base, ainda bem que o Palmeiras tem um trabalho muito forte nisso. A multa rescisória deles, se eu não me engano, são não sei quantos milhões, é maior do que a do Estevão e é maior do que a do Hendrick. A multa dele, um menino com 16 anos, 17 Se não anos. tiver cabeça. Como é que você vai? Não, não tem. Não tem, Se né? não tiver, não, Não tem. É 17 anos. Não, não Vamos tem. botar o pé no chão. São Não 17 anos. tem. Ele pode ter nascido numa família de ricos, numa família de pobres, miseráveis, ele não tem cabeça. Porque ele não está formado para dizer assim, eu valho 300 milhões de reais. Que é isso? Que valor é esse? Como é que eu trabalho com isso? Então, é preciso você ter um trabalho de acompanhamento muito forte. E eu faço mentoria com um menino que ele está na Espanha, eu vou lembrar o nome do time que ele está lá, e ele cuida do players care, né? Cuidado com o jogador. Então, tudo isso está ali. Está ali. Assistente social tem ali, a nutricionista tem que estar ali. O que é que ele tem na geladeira, o que ele não tem na geladeira. Então, para você cuidar e ter princípios, você tem que ir aos poucos entrando na vida dele. Você entra na vida dele e vai dizer assim: deixa eu dizer para você quem você é. Quem você é. Qual é o teu valor? Agora, tem que ter o cuidado também para não desvalorizar o cara. Entendeu? Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu posso ser e o que eu posso produzir. Então, isso tudo é extremamente Se importante. você não sabe quem você é, você vai estar sempre dependendo do elogio ou da crítica de alguém. E Isso aí... é insustentável para uma carreira. Você, há anos atrás, Genê, é muito bom a gente conseguir olhar para trás e repensar o que fizemos e a consequência disso na vida das pessoas. Você falou uma frase que eu lembro disso, eu estava sentado na sala, morava na Vila da Penha. Eu falei, cara, esse treinador é corajoso e hoje eu tô aqui do teu lado. Pela atitude do Neymar, você alertou ao Brasil que a gente podia perder um ídolo e criar um monstro. Como é que você vê essa frase hoje? E por isso que você está dizendo aí, né? Como que é importante você ter a formação humana para além do que essa pessoa vale como dinheiro. Você acha que essa frase também serviu de um alerta, ainda que ele não tenha te agradecido nunca, né? Para o que poderia se tornar o Neymar? Como é que você vê tudo isso depois desses anos todos? Olha, fiquei arrepiado de você falar isso, sabe por quê? Porque eu acabei de dizer aqui o que eu disse. Ele não podia. Ele não podia. Lembra? Nós acabamos de dizer assim. 17 Ah, anos. mas ele não tem cabeça. Não, ele não tem mesmo. Ele não tem cabeça mesmo. Porque ele tem 17 anos, tem 18 anos. Não é ainda. Ele está em formação. E de novo, o René prova que ele tem princípios. Ele não sabia da minha pergunta. Então ele está dizendo, não tem cabeça. Não tem cabeça. Tá bom, pode ser então, quem for. Esse menino do Palmeiras precisa ser educado. É isso. O Neymar precisava ser educado. Eu não disse, não joga nada, não vai a lugar nenhum, não vai ser ninguém. Não, só precisa ser educado. Por quê? Porque ele estava passando num processo que não foi normal. Não foi normal. Eu não me lembro de outro jogador tão jovem ter passado pelo processo que ele passou tão rápido e valer tanto dinheiro naquela idade. Não me lembro. Porque antigamente os nossos jogadores saíam daqui com 25, 24, 26 anos. Não era normal naquela época garotos tão jovens saírem. Talvez ele tenha inaugurado essa. É isso. Não sei se eu estou
com a memória boa aqui, mas me parece que ele inaugurou essa época. Ele foi vendido sem sair Sem sair. muito antes. Muito Ele já antes. Tá, Não, o Santos se comprometeu em... Ele, se eu não me engano, com 12 ou 13 anos, ele já estava milionário. Tá milionário. Toda vez que uma mãe me liga, mãe de jogador, eu tô querendo fazer uma mentoria e tal, eu digo, legal, vamos conversar. Me diz uma coisa, vamos começar por aqui. Quem cuida do dinheiro do seu filho? Eu cuido do dinheiro. Maravilha. Se ele quiser o cinema, aí ele me pede. E você, eu dou. Se ele quiser comprar um sapato, ele me pede. E você, eu dou. Se ele quiser comprar uma roupa, ele me pede. E aí você, eu dou. Se ele quiser sair com os amigos, uma festa, não sei o que, aí me pede dinheiro, eu dou. Você não cuida do dinheiro dele. Você só a carteira. Você é a carteira que abre e dá. Só isso. Agora, vamos estabelecer o seguinte: quanto é que ele ganha? Vamos pegar 10% do que ele ganha, que os salários são altos já, né? Então, 50 mil, vamos pegar 5 mil, ele vai viver com 5 mil. Quando acabar esse dinheiro, você vai dizer assim, olha, é do mês que vem, acabou. Se eu tirar, já não tem mais 5 mil. Vou te dar 1.000 agora, vai ficar 4 mil. Tudo bem? Tá? Aí ele tem 20 anos. Já vamos aumentar isso, vamos botar 50%, 30%, ele já vai ter a vida dele. Então, por quê? Porque ele ganha, como eu tive um jogador, o jogador ganhava R$1.500. Aí nós jogamos um jogo no profissional que ele jogou comigo, ele ganhou R$15 mil. E aí ele me contou a história. Pô, cheguei em casa, tava meu pai deitado lá, e eu conheci o pai dele forte, grosso pra caramba. Como dizia um amigo meu, fino como papel de lixa de serrar. E aí ele disse pro pai, levanta da cama. Aí o pai, o que é isso, rapaz? Eu quebro você. Ele, levanta na cama agora. Aí o pai, eu vou levantar, mas é para quebrar você. O pai levantou, ele pegou os 15 mil, jogou no peito do pai. Saiu o dinheiro para tudo quanto é lado. Aí o pai disse assim, o que é isso? Vai lá botar isso no banco. O pai catou e foi no banco. A partir daquele momento, o que aconteceu? Ele, de provido, que o pai sustentava, tudo isso, ele passou a ser o provedor. E aí quebrou-se a hierarquia dentro da casa. Ele passou a ser o cara. Quando ele quebra dentro da casa dele a hierarquia, ele chega no clube, com o roupeiro ele quebra a hierarquia, ele quebra com o preparador físico, quer quebrar com o treinador. Para onde é que vai o rendimento dele? Caraca, agora você me arrepia. Acabou o rendimento dele. Você me arrepiou porque você me lembrou um princípio bíblico, irmão. Honrar pai e mãe. É isso, cara. Se você acha que você é melhor que seu pai, nada mais te segura no caráter. Nada mais. Não dá. No clube, ficou insuportável ele. Pena que eu sabia disso, eu iria trabalhar com ele. Eu saí logo depois. E aí esse cara, que era uma estrela que ia brilhar, eu já estava botando ele com 17 anos no profissional. Acabou. Cadê ele? Onde é que ele está? Desapareceu. Porque ele quebrou um princípio muito forte. Hierarquia. Na vida sem hierarquia não existe. Vamos voltar ao caso do Neymar. Você começou O que eu bati no caso do Neymar? Convivência e conveniência. Quando eu quebro a hierarquia, eu quebro os princípios, eu passo a viver em conveniência. O que é bom para mim, dane-se você. Eu não tenho nada contigo. Mas o som está muito alto, são meia-noite, já é meia-noite. O problema é teu, porque meia-noite eu escuto como eu quero. O sinal vermelho é só para você, não é para mim. Então eu quebro tudo. Aí, quando você vive em convivência, aí você tem hierarquia, você tem princípios, o que eu tenho que respeitar os teus direitos, você respeita os meus direitos, eu tenho os meus deveres. Então, é isso que a gente precisa o tempo todo estar na cabeça, conveniência e convivência. Se você não tiver isso, amigo... E como você recebeu na época o mar de críticas que você recebeu por ter falado de um ídolo brasileiro? Eu estava no supermercado em São Paulo, num corredor assim, e do outro lado eu escutei 3 ou 4 falando lá. Sabe quem está do outro lado? Aquele idiota do René Simões, em termos, né? Não foi idiota que falaram, né? Eu saí do supermercado, cara. Fui embora. Eu digo, vou ficar, não vou testar, ver quem são esses caras. Peguei, fui embora. Eu, há pouco tempo, coisa de uns 2 anos atrás, como eu já tenho mais de 70, eu não pago BRT, eu não pago metrô, eu não pago VLT, eu não pago nada. Finalmente alguma vantagem. Às vezes, para ir para o aeroporto, eu faço isso, eu pego, né?
E aí eu tô voltei à tarde, né? Lotado do BRT, cara. Eu tinha ido a São Paulo, não me lembro se foi São Paulo, onde foi. E aí um cara grandão, assim, colado comigo. Você é o René Simões? Aí, aquela coisa nossa de vaidade, assim, o cara me reconheceu. Eu disse, sou eu mesmo, por quê? Aqui, gente, foi ele que falou mal do Neymar. Cara, a minha surpresa foi Marcante. tanto, a minha Que surpresa bom. foi tanto que eu disse pra ele assim, você quer casar com ele, cara? Qual é a história, porra? Ó, aí virou um bate-boca, rapaz, ali me desconto. Ainda bem que logo depois chegou a minha estação, eu saltei. Cheguei em casa, não deu meia hora, tocou o telefone. Era uma menina muito amiga minha da ESPN. Renê, o que, que houve no BRT? O cara queria brigar contigo. Que BRT, menina? Ela, não, você discutiu uma amiga. Esquece isso, menino. Não vamos tocar nisso, não. Vamos dar. Deixa pra lá, pô. Você já teve com o Neymar? Não, nunca estive. Depois desse episódio? Não, nunca estive. Que bárbaro, meu Nunca Deus. estive. Achei que a vida 15 anos nunca. tinha aproximado vocês. E você passou por tanta gente, tantos humanos diferentes. Qual é o momento que você destacaria do René Simões? Eu tenho dois, tá? Que é a seleção feminina e a seleção jamaicana. Esse é a perspectiva do Renato, fã do René. E pro René, que momento como treinador foi o seu momento mais marcante? Tem vários momentos. Digo para você que tem vários momentos mesmo. Até porque o sabor das conquistas depende muito do tamanho que você tem. E o tamanho que você tem é totalmente proporcional às experiências que você já viveu. Então, uma pode ser maior do que a outra, porque a experiência que eu tinha era nada. Quando eu classifiquei o Mesquita, Baixada Fluminense, uma discriminação horrível contra a Baixada. Né? Eu me lembro depois, na primeira divisão, a gente jogar e eu cantar, da Baixada, Marginal, da Tiro. Então, quando nós classificamos, foi fantástico. Agora, qual é o que junta tudo isso? Mesquita, Jamaica e seleção das mulheres, seleção feminina. É que o princípio que nós estabelecemos foi ganhar voz. Nós temos que ganhar voz e nós não somos o que eles pensam. Nós somos gente, nós somos humanos, nós temos capacidade, nós temos cérebro, nós temos dons, nós temos habilidades. Nós temos que ganhar voz para dizer para eles. Então não era jogar futebol. É um propósito maior que se tinha que, através do futebol, eu ia chegar nisso. Então, não é ganhar jogos, é ganhar voz. A Jamaica, né? Absurdo, absurdo. Toda vez que a gente ia jogar na Europa, eu dizia para eles, olha como é que eles olham vocês. Olha como é que eles falam, olha o que eles... Os caras ficavam loucos. Era combustível que eu dava para eles. E esse combustível, o que fez? Nós jogamos 20 jogos para classificar para a Copa do Mundo. 20 jogos. Em casa nós jogamos 10. Nós não perdemos nenhum jogo em casa e não tomamos nenhum gol. Nós ganhamos 8 e empatamos 2. Empatamos 2. México e Estados Unidos. Fora de casa nós jogamos 10 jogos. 10 jogos. Nós perdemos Costa Rica, México, 2 vezes México e Costa Rica uma vez. 3 jogos. Nós perdemos 3 jogos só. O combustível era muito forte que a gente colocava nele. Seleção das mulheres. Pô, a CBF odiava as meninas, o COB odiava as meninas e as meninas odiavam todos eles. Por quê? Reação, né? Ação e reação. Né? Então não tinha jeito. Não consigo mudar a CBF, não consigo mudar o COB. Vamos mudar? E aquilo que você falou, quando eu chego no lugar que o Nelson Mandela falou, não é o que o lugar continua sendo, mas como eles me veem agora, porque eu mudei. Então a CBF começou a ver. Das meninas, teve um momento que a gente estava na Vila, a Vila Olímpica, não tem trânsito. Né? Não tem trânsito. Passa de vez em quando um catering, passa um ônibus. E o meu prédio ficava... Eu andava 100 metros, atravessava, tinha o restaurante. Eu andava 200 e tantos metros, quase 300 metros, atravessava na faixa de pedestre e voltava mais 100, 200 metros.
O Marcos Vinícius, que era o presidente, o chefe da delegação, ele é coisa maluca. Bastava a tua delegação atravessar ali, tu tá quase em frente ao restaurante, você vai lá e diz, o certo é o certo, mesmo que todos façam errado. E o errado não se torna certo, porque todos estão fazendo esse errado. Então, o certo é atravessar na faixa de pedestre. Enquanto eu estou caminhando com elas estão mentalizando de que o certo é o certo, na faixa de pedestre. Então, ela vai chegar na hora certa para fazer o gol, ela vai chegar na hora certa para tirar o gol dela. E ela vai saber o que ela tem que fazer. É tão certo que todos vão ver, e como você agora está vendo, você já não tem mais a visão do que era o time das mulheres. Os jamaicanos. Primeiro hotel que eu tive que concentrar foi nos Ilhas Caimãs, um torneio. Não tinha hotel, ninguém queria receber os jamaicanos. Eu tive que ligar para lá e dizer assim, olha, eu sou um treinador brasileiro, eu garanto, eu boto o meu cartão de crédito, eu faço tudo aqui, mas recebo o meu time e quando sair você vai fazer uma carta me entregando. E reuni o time e disse, olha, quando nós saímos nós vamos ter a carta de comportamento. Todos os hotéis que eu ia, eu recebi uma carta, só elogios. Você sabe onde eu consegui concentrar esse time? Le Méridien Piccadilly, no centro de Londres, que não recebia delegações de futebol. Recebeu uma africana. Pô, não, não é africana, é do Caribe, né? Uma caribenha. E que toda descendente de africanos. Todo. Falar Jamaica, África, é a mesma coisa. E aí recebíamos lá. Choravam quando nós saíamos. Eu via as pessoas, os empregados lá, os operadores lá, chorando, porque a Jamaica saiu de tão bonito que era o nosso time. Renê, a mudança. Você viveu a experiência do lado de cá. A gente vive num país preto. Você nasceu num bairro preto, onde a pobreza, ali a gente ainda tem esse resquício de um país escravizado, e vai para um país caribenho, de maioria preta, jamaicana, e vai rodar esse mundo. Como foi a sua visão desse racismo, que eu acho que você presenciou, e qual era a visão deles sobre esse mundo racista? Você teve que tocar nesse assunto? Não, isso era combustível. Isso era combustível. O problema virou combustível. Combustível o tempo todo. Raiva. A raiva é um dos sentimentos mais fortes, é uma energia das mais fortes que você pode sentir. Agora, trabalhe canalizando ela para o bem. Porque se você canalizar ela para o mal, você vai matar alguém, pô. Mas era uma raiva, e eu sentia isso. Tanto que uma vez aqui no Brasil eu dei uma declaração dizendo que eu não sabia o que era racismo. Porra, o pau cantou em cima de mim. Que é isso? Eu digo, gente, eu não falei que não tem racismo no Brasil. Nunca disse isso. Eu disse que eu não sabia. Onde eu nasci, trabalhando no futebol, tudo que eu convivia, eu não sabia o que era. Na Jamaica eu soube o que era. Aí eu soube o que era. E quão nojento é. Né? Porque dizer... Eu até lamento que o cara do Flamengo tenha dado uma entrevista. Ele foi muito infeliz na entrevista. Acabou de chegar falando besteira. Muito feliz. Né? Habilidade é aqui, força física é na África, inteligência é na... Peraí, eu queria saber, primeiro, se ele já trabalhou em algum país com a maioria de pretos. Ponto 1. Ponto 2. Qual foi o estudo científico que disse para ele que o cérebro do negro ele é menor ou é menos produtivo, menos eficaz do que o branco e o preto? Qual é a diferença do cérebro? Todos os estudos que eu fiz, eu nunca vi nada que comprovasse para mim que havia uma diferença. Aí você vai falar em alimentação, primeira infância, primeira linguagem, tudo isso você coloca ali. Agora, fazer essa afirmação que ele fez foi muito... Se você acredita que não há diferença entre o meu cérebro e o seu, um homem preto para um homem branco, que não há diferença entre o cérebro de jogadores que tem sucesso na vida profissional como jogador, o que justifica ter tão pouco treinador preto tendo oportunidade, Renê? Não sei te responder isso, exatamente, não sei. Mas a gente tem o Roger e eu torço veementemente para que ele seja muito bem sucedido. Já que o pessoal gosta de falar de lugar de fala, eu respondo por você. É racismo. Pode ser. É um racismo
que não precisa ser declarado, não se diz, mas o que esse treinador português pensa está no inconsciente dos diretores. Até aqui ele foi ótimo, porque tinha idade e força física. Mas daqui para cima, eu vou colocar um mais parecido comigo, que sabe mandar, que sabe gerir. E é bom ter um Roger Muito. sustentando, Tomara. né? E outra coisa, o do Maringá, que era o mais longevo de todos, saiu agora. Ele saiu agora. Ele ia completar 5 anos no cargo, treinador do Maringá. Muito bom. Quando eu muito bom. presidi a Suderge, eu fui o único, essa gestão agora do atual governador, negro, talvez o mais capacitado, com doutorado na Inglaterra, pós-doc, 3 pós-doutorados, professor universitário, mas o único cargo de secretaria no governo do estado era eu. Tenho certeza que tem mais gente. Então, esses paradigmas precisam mudar. Claro que tem, pô. O racismo é algo tão inteligente, Renê, que a gente não fala sobre ele. Porque se não se fala, não tem por que mudar. É. Então, o mesmo você conseguiu passar com o sexismo, que são o machismo velado, aonde a gente hoje não consegue nem mesmo ouvir o respeito, quem não gosta, tá? De alguma narradora. Mas quando um homem narra errado, o CPF narrou errado. Fala, pô, o Adamastor narra mal. É. Quando uma mulher narra errado, é a mulher narra mal. Isso é a entrevista da Renata, né? Renata fez treino comigo na Fox. Ela foi pontual, ela foi... E ela tinha medo de ser, como ela foi uma das pioneiras, responsável por execrar as mulheres dali pra frente. Então, E passou, porque às vezes não é ela que está narrando. Não é? Dizem a Renata. E você consegue, Renê, eu acho que com essa nossa reflexão, mostrar que é tudo humano, né? Tudo humano, cara. Por acaso o seu meio é futebol. Que delícia. Olha, que país é a Jamaica. Né? Que país é a Jamaica, cara. Que pessoas que encontrei lá. Porra, Bob Marley, porra. Quando vê as letras de Bob Marley, né? O Bob podia não estar nem aí, porra, e ele brigando. Quando você vê Nelson Mandela, e o Nelson Mandela, e eu sou fã dele, né? Eu já li todos os livros do Nelson Mandela, né? The Long Way to Freedom. Que livro, leu esse livro todo? Já li. A secretária Essa dele. frase de Você já viu a secretária, o livro da secretária Não, dele? esse Leia, não. leia. É espetacular, pô, espetacular. E o que o Nelson podia ter ficado tranquilo, formado, advocacia, tinha causas e mais causas para ele ganhar dinheiro, ficar milionário, e ele pega e vai brigar pela causa. Ah, mas ele explodiu, depois virou terrorista. Você quer que ele vire o quê? Do jeito que era lá. Nesse Ué, meio. você não viraria? Eu viraria também, pô. Então, mas depois que ele vai para a prisão, que ele aprende africana para lidar com os brancos, a chegada dele dentro do prédio da administração, todo mundo arrumando os brancos, arrumando as malas todas, ele disse assim, só quer dizer o seguinte, quer ir embora? Pode ir embora. Mas se quiser, vai trabalhar comigo. A metade da segurança era branca. Todo mundo esperando a vingança. Vingança, nada. Então, pô... E eu vejo muita gente falando aí, não, porque ele explodiu bomba, ele ficou no subterrâneo. Claro que tinha que ficar, porra. Eu ficaria também. Renê, eu acho que essa sua vida era uns 10 programas aqui. Eu acho que a juventude está tendo oportunidade de te ouvir. O Nicolas tá aqui, daqui a pouco tá indo para os Estados Unidos. Sempre falo do Nicolas no podcast, que é alguém que eu admiro muito. Tá aprendendo sempre com figuras do seu tamanho. E o legado hoje, Renê, que você deixa pro futebol, qual é? Cara, dá para você fazer de forma diferente. Esse é o legado que eu gostaria que todos entendessem. Não é saber o 3-5-2, o 4-3-3. Eu quero saber do comportamento, pô. Quem é que vai fazer isso aqui, né? O cara joga bem, dribla bem, chuta bem, faz gol. Legal, pô. A cabeça dele, como é que é a cabeça dele? Como é que é fora dali, né? Eu sempre pergunto aos meus jogadores o seguinte, quando você entra num avião, fecha a porta, quem é você? Quem é você? Nada. O cara ali
é o piloto, o reino dele. Então você só é rei no seu reino. E aonde é o reino do jogador de futebol? Dentro de campo. Ali seja o rei. Ali bata, seja o melhor, queira, faça as coisas. Mas saiu dali, cara, você é ninguém. Ou você é alguém igualzinho a todo mundo. Você só não pode achar que você é mais do que alguém. Eu tenho, para terminar aqui, eu sei que você está terminando, contar uma história. No dia 16 de novembro de 1997, classificamos a Jamaica. Recorde. Ninguém foi morto na Jamaica nesse dia. Ninguém. É recorde absoluto. A criminalidade baixou. Baixou não, zero. Ninguém foi morto, ninguém foi preso, não teve nada. Os policiais, tem um vídeo aí no René Simões Oficial, se você entrar, rodar lá, tem um, e os policiais jogando carta, e tudo, zero. São 4 pessoas mortas por dia na Jamaica. Ah, mas isso é muito pouco. É, mas eles têm 100 vezes menos a população do Brasil. Então são 400 por dia. É gente pra caramba, não é fácil. Então, não morreu ninguém naquele dia. Então, no dia 19, nós saímos para fazer um jogo comemorativo pela classificação em Trinidad e Tobago. Aí eu passo no raio-x do aeroporto. Quando eu passei, não apitou nada, a mulher do outro lado, levante os braços. Aí eu olhei para ela e disse, essa mulher não sabe quem eu sou? Não é possível, pô. Dei a volta, passei de novo no raio-x, não apitou ela, levante os braços. Olhei para ela e disse, mas que mulher pedante, cara. Dei a volta, quando eu passei são as vozes, né? Deus fala contigo. É só você ouvir, querer ouvir. E ele disse assim, ela está trabalhando, respeite o trabalho dos outros. Tomei um susto, digo, que isso, rapaz? Tá maluco? Aí eu fui lá, quando cheguei lá, ela, levante os braços, que eu levantei, ela entrou por baixo, me abraçou e disse assim, eu te amo tanto. Eita! Renê! Você já pensou? Você já pensou? Eu conto essa história aonde eu vou e posso São as surpresas de para Deus. você imaginar o que você, pela tua estupidez, pela tua arrogância, pela tua insensibilidade, pode causar um outro. Imagine aquela mulher. Se eu digo para aquela mulher o que eu pensei E na quantos primeira. abraços da vida você deixou de receber pela Que petulância? loucura, rapaz. Que loucura. Renê, eu sei que você é um homem deste tempo, tá? Deste tempo, atualizadíssimo. E você está com um projeto de sustentabilidade Isso. que talvez tenha impacto agora na COP30, que é o Clube Terra. Fala isso pra gente. É o Terra Futebol Clube. Isso vem do Earth Football Club, que é lá da Inglaterra, que aí se juntou com Onda Solidária, que é do Ricardo Calçado, e fez o Terra Futebol O Clube. Ricardo tá sempre envolvido em coisa boa. Sempre. Meu Ele é Deus. fantástico, esse Abraço, cara. querido. E aí, o que se preconiza nisso? Que os clubes sejam porta-vozes, que cada campo de futebol seja uma sala de aula sobre o meio ambiente. Esses dias nós fizemos uma gravação fantástica. Cada menininho tinha um papel na mão, vermelho ou verde. Os vermelhos eram um problema. Inundação. Então, esse garoto jogando tinha que ficar parado, inundação. Alguém com um papelzinho verde, desentupimento, não jogar lixo, alguém ia lá, dava o verde para ele e assumia. Então, eles começam a ter consciência de que existe o problema, mas existe a solução. É demorada, é longa, mas vai ser. Eu acho que o Paysandu já está fazendo. A gente quer ser um hub de coisas boas que estão fazendo. Nós fizemos o EcoFood, que foi no Morumbi, em São Paulo. Veio gente da Inglaterra, veio gente de Portugal. O Porto faz um trabalho fantástico. Redução de água, reciclagem, tudo. Você trabalha com meio de transporte, o clube favorecendo que o meio de transporte não tenha muitos carros, então, por causa da emissão de gases, tudo isso. Então, é um trabalho sensacional que faz o Terra Futebol Clube. E a gente quer. Agora a gente vai lançar gols pela terra. Né? Por exemplo, o Paysandu, acho que já tem lá. Cada gol que o time faz, uma árvore é plantada. Uma árvore é plantada. E na Eco 30, a gente quer ter um jogo aqui em que cada
superstar que a gente vai levar. Ricardo Rocha vai estar lá, Jorginho vai estar lá, Zinho, vou convidar, vai estar lá também, Só falta o Branco. Ricardo e Branco aqui, já estão convidados. Isso. O resto já O veio. Ricardo é fantástico. Ricardo é uma resenha. aqui, Meu vizinho mora lá no Península ele é bom demais. Ricardo é bom demais. E aí a gente quer ver se cada um deles dá uma muda para ir fazer. Vamos marcar com a CBF para ver se antes do COP30 a rodada do Brasileirão seja a rodada do Terra Futebol Clube, em que ações do meio ambiente sejam divulgadas. Eu não tinha pensado até agora como envolver o futebol com sustentabilidade. Tem que entrar. Golaço. Tem que entrar, cara. Uma paixão dessa, tem né? Que entrar. Mundial. Redução de água, redução de resíduos, redução de gases, tudo. Redução de luz, tudo. O trabalho do Porto é um negócio assim absurdo, o que o Porto faz e todos os jogadores envolvidos nisso. Isso que a gente pretende. Renê, homem que já fez tanto pelo futebol, com um legado incrível, inquestionável, o que você ainda espera fazer pelo futebol? O que o Renê ainda tem no coração que não realizou e pensa realizar? Cara, é questão de propósito. Né? O meu propósito mesmo é quando eu chegar lá em cima e dizer assim, filho bom e fiel, eu te conheço. Amém. Eu quero que ele me conheça, pô. Amém. Então, chamar pelo nome. Esse é me chamar pelo nome e dizer assim, eu te conheço. Fica aqui do meu lado, vamos fazer alguma coisa. Vamos montar um time aqui, né? Vai ter um timaço lá em cima, né? Então, esse é um ponto. Do futebol eu estou colaborando, eu quero que todos saibam de que o fato de eu querer ser jogador de futebol não é só pelo dinheiro, é pelo um dom que eu tenho, né? Eu tenho um dom e aí eu tenho que trabalhar esse dom para que esse dom se transforme em habilidade e eu continue trabalhando e a habilidade vai me dar sucesso, que essa é a confusão. Eu tenho um talento, eu tenho um dom. Isso resolve? Não resolve. Tem que botar esforço aqui. Aí eu vou ganhar muitas habilidades. Ah, tá tudo legal, já tenho. Não, continue fazendo esforço para você virar sucesso. Então, é que as pessoas pensem, né? Que aqui é que comanda tudo. Os pés e o corpo são só instrumentos de execução do que você tem no cérebro. É isso aí. Para finalizar, a neurociência tem um princípio chamado neurônio espelho, onde você basicamente vive por imitação, vive por o que a Bíblia chama de discipulado. Isso. E hoje, todos nós aqui no Humanos Cast fomos discipulados pelo discipulador Renê Simões. Uau! Obrigado por você emprestar a sua vida, a sua experiência para fazer a vida do outro melhor, irmão. Te espelhar é um prazer. É um prazer. Eu que perdi meu papai, ter uma figura aconselhadora, de verdade, que olha nos olhos, do tamanho que você é, se fazer tão pequeno para estar aqui com a gente, compartilhando a vida inteira que você tem. Você merece os netos que você tem. Uau! Que bom. Você merece o que você recebe hoje de amor. E recebe esse amor aqui do Renato de Paula, de todos do Humanos Cash. Você é uma figura admirável, Renê Simões. Obrigado, cara. Tamo junto, irmão. Obrigado. Que resenha! Terça que vem tem outra figura humana por trás da figura de sucesso. A gente quer conhecer quem construiu, quem percorreu essa carreira. Humanos Cast, toda terça-feira, 8 da noite. Não perca.